E antes da gente começar essa aula, né, que nós vamos falar então sobre o inchaço emocional, eu quero ler para vocês uma das reflexões aqui do meu livro, tá? Aceita que dói menos, reflexões para superar os desafios da vida, tá? E essa reflexão, ela tem muito a ver com o processo da cura do inchaço emocional. Porque para a gente fazer uma cura de todas essas questões que envolve principalmente o tema de hoje, né, que é a obesidade, sobrepeso e também a anorexia, a magreza extrema, tá? Exige um processo de muita paciência. Porque não é da noite para o dia que uma cura nesse nível acaba acontecendo. E nenhuma outra cura, né, gente? Nenhum outro processo de uma desintoxicação emocional, ela acontece num estalar de dedos, numa poção mágica, não acontece absolutamente nada disso. E a falta de paciência, ela justamente vai fazer com que as pessoas caminhem por caminhos tortuosos, né? O imediatismo, aquela condição de a pessoa querer as coisas assim muito rapidamente mesmo, vai fazer com que então esses caminhos sejam completamente tortuosos e podem causar muitos danos tanto para a saúde física como para a saúde emocional, tá? E a reflexão, ela fala exatamente sobre isso, né? A tal da paciência. É a reflexão número 25 que está aqui no volume 1 do meu livro, tá? Então, essa reflexão traz o seguinte para a gente. A paciência é uma virtude que precisa ser desenvolvida por cada um de nós, pois tudo tem seu tempo certo para acontecer, não como queremos, mas da forma que está programado pela nossa alma. Então, gente, para a gente fazer uma cura de qualquer situação, de qualquer coisa, em qualquer nível, a paciência, ela é extremamente importante para que essa condição que a gente quer alcançar, ela se realize, ela se concretize. E na aula de hoje, então, eu vou trazer para vocês, deixa eu começar a compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês receberem aí, o materialzinho que eu preparei aqui para vocês, tá? Então, o inchaço emocional, né? Eu vou falar para vocês esse tema que é bastante importante, que como eu falei anteriormente, que as outras meninas não estavam aqui, foi um tema sugerido pela Carolina, né, em que nas conversas aqui, né, quando ela vem para as sessões terapêuticas, ela me pediu, Marga, olha, você poderia falar então sobre esses processos da obesidade, sobre esses medicamentos, principalmente que estão sendo utilizados agora, e as reações e tudo aquilo que está acontecendo, porque é algo que é bastante danoso, está sendo bastante danoso para as pessoas e muitas delas não estão se dando conta disso. E há muito tempo eu venho, então, com as pessoas que eu acabo trabalhando com homeopatia, com a fitoterapia, né? Eu venho falando sobre esse termo, inchaço emocional. Porque é algo que eu percebo nas pessoas, que quando as nossas emoções elas estão inchadas, estão inflamadas, muitas questões de ordem física, patologias acabam acontecendo na nossa vida. Muitas pessoas, quando elas dizem, ai, nossa, eu estou muito acima do peso, né? Que é um dos assuntos mais que estão em voga agora, né? Toda essa condição ali que as pessoas acabam apresentando, então, do seu desconforto com o seu peso, e isso vai fazendo com que as pessoas, então, queiram buscar soluções milagrosas, tá? E aí eu falo para as pessoas, então, que buscam esse tratamento comigo, que elas não estão, usar o termo que todo mundo usa, né? Não estão gordas, né? Elas estão inchadas. E esse inchaço, ele vem de muitos fatores. Esse inchaço,
ele vem dessa ordem de sentimentos ou de emoções que vão adoecendo o nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma, principalmente. Porque no decorrer da aula, eu vou trazer para vocês, né, todos esses pontos, todos esses fatores que acabam fazendo, então, com que o inchaço emocional aconteça. E nessa aula, gente, né, todo o material que eu acabei buscando, né, todos os estudos que eu fui fazendo para desenvolver essa aula, eu vou falar para vocês, então, o que é o inchaço emocional na visão tradicional, o que a psicologia e a medicina falam sobre o inchaço emocional, né? Também as formas de tratamento convencional e os impactos que acabam provocando na nossa saúde, que não são poucos, né, gente? Os efeitos colaterais que muitos desses medicamentos eles acabam gerando nas pessoas são severos, tá? E essas medicações elas continuam sendo legalizadas, o que é mais impactante, né? Porque as pessoas percebem que existem ali os efeitos colaterais que são extremamente nocivos, mas elas querem essa fórmula mágica, né? Então, vou trazer para vocês aqui os impactos que acabam gerando, então, na saúde das pessoas. Os outros dois assuntos aqui, que é o inchaço emocional na visão da metafísica e da psicossomática. Então, o que é o inchaço emocional? Quais as situações que acabam desenvolvendo o inchaço das nossas emoções e, por consequência, a obesidade, o sobrepeso e também a anorexia, que é um dos temas que eu vou trazer aqui também, porque o inchaço emocional, gente, ele não é só o aumento de peso, ele pode ser completamente o contrário, né? O extremo, ou a pessoa ela está muito entra nesse estágio então da obesidade, do sobrepeso, ou então ela vai para o extremo, que é a anorexia nervosa, ou então também a magreza excessiva, que não chega a ser a anorexia, mas aquela pessoa extremamente magra e que vem a desencadear então essa patologia também, tá? E aí, como a gente pode tratar de forma natural tanto a obesidade, sobrepeso e também a anorexia ou a magreza excessiva, tá, gente? Porque são fatores, são tratamentos, melhor dizendo, que vão fazer com que a pessoa não tenha efeito colateral nenhum e vai fazer com que a pessoa vá recuperando, então, a sua saúde, a sua vitalidade, sem gerar danos físicos, nem danos emocionais e muito menos vícios, porque é o que a grande maioria dos medicamentos tradicionais acabam gerando, então, na grande maioria das pessoas, tá? Então, esses são os 4 pontos principais que eu elenquei para trazer, então, para a aula aqui do inchaço emocional e que com certeza vai ampliar um pouquinho mais a visão de cada uma de vocês que estão nos acompanhando aqui nessa aula. Então, inchaço ou inflamação emocional, né? Que é o que também é um termo utilizado, né? A inflamação emocional, tá? Então, ele trata-se de uma sensação de viver sob permanente tensão, ansiedade, cansaço, com dificuldades para dormir e reações emocionais à flor da pele. É um fenômeno semelhante ao estresse pós-traumático decorrente de simplesmente viver no mundo tumultuado de hoje, tá? Então, quem traz esse conceito sobre inflamação emocional são as psicólogas norte-americanas Lizzie Van Susteren e Stacy Colino, tá? São as duas psicólogas que fizeram todo um estudo, então, sobre a inflamação emocional e elas nos trazem esse conceito, tá? Então, a inflamação emocional e o inchaço emocional, eles são causados, então, são desencadeados por fatores como violência, poluição, trânsito, estresse no trabalho, desemprego, preconceito, dentre outros fatores ligados à condição emocional, tá? E elas trazem o seguinte também, né? Que quando nós começamos a nos recuperar de um gatilho ou de um trauma, surge outro fator, outra condição
que se torna um equivalente emocional, ou seja, ela vai cutucar aquela ferida, vai reabrir aquela ferida para reativar a inflamação. Né? Aquilo que a gente já tem, acontece um efeito ali, uma outra situação, um outro fator que vai fazer com que aquela ferida que a gente pensou que estava ali cicatrizando, ela vai continuar aberta e vai receber uma enxurrada de situações, de problemas, de traumas, de violências, que vão fazer com que a gente acabe inchando cada vez mais, né? Que a gente acabe acumulando essas situações no nosso lado emocional, tá? Fazendo com que, então, as doenças, ou principalmente aqui, né, como aparece aqui nas figurinhas anteriores, né, a gente acabe inchando, né, em alguma parte do nosso corpo. Seja aqui no exemplo, né, nas pernas, no rosto, né, os olhos às vezes acabam ficando inchados, por um fator, então, desencadeado por esses processos aqui, né, de violência, de poluição, estresse, e isso em todos os setores, tá? Não somente na questão familiar, mas profissional, ambiental, ou seja, todos os ambientes que nós passamos por algum efeito ou por algum fator que vá nos agredir emocionalmente, faz com que desencadeie em nós esse inchaço ou a inflamação emocional. Então eu trouxe aqui para vocês alguns pontinhos, né, alguns fatores do que o estresse vai afetar no nosso corpo, tá? Então ele vai afetar praticamente todos os sistemas do corpo humano, tá? A cabeça, o que o estresse vai gerar na nossa cabeça, gente? Alterações de humor, agressividade, depressão, irritabilidade, falta de energia, problemas de concentração, ansiedade, ataques de pânico e muitas outras questões de transtornos emocionais, tá? Problemas cardíacos, o estresse também pode ocasionar, né? Com o aumento da pressão arterial, o ritmo cardíaco um pouco mais acelerado, né? A arritmia cardíaca, aumento do risco de ataque cardíaco, tá? E de infarto do miocárdio também, aumento do mau colesterol, tá? Então, pessoas que têm problemas de colesterol, elas acabam gerando um problema maior ainda por conta do estresse. Intestino, olha só, Mayra, a perguntinha que você fez antes para mim, né? Vai diminuir a absorção de nutrientes, reduzindo, então, o metabolismo, não vai deixar o metabolismo agir de forma adequada, tá? Diminuindo também a atividade enzimática, aumentando o risco da doença inflamatória do intestino e também provocando diabetes e outras situações, justamente porque o nosso intestino, gente, ele é o nosso segundo cérebro, né? Então, o eixo intestino-cérebro, quando a gente tem problema emocional, o intestino vai ser um dos mais afetados, tá? Porque todas as memórias que a gente guarda aqui, o intestino ele também acaba armazenando essas memórias, tá? Então, por isso que muitas vezes a constipação, ela é muito resultante do estresse, tá? O pâncreas vai fazer com que ocorra uma secreção elevada de insulina, ou seja, vai fazer com que o pâncreas trabalhe muito, excretando insulina para o nosso organismo, gerando problemas de diabetes também, tá? Principalmente causando lesões nas artérias e obesidade. Ok? Então, se o pâncreas está trabalhando em excesso, está produzindo insulina em excesso, vai fazer com que ela não consiga distribuir adequadamente a insulina para o nosso organismo, gerando obesidade e sobrepeso, ok? No estômago, pode causar úlceras, síndrome do intestino irritável, alergias alimentares, cãibras estomacais, refluxo, náusea, flatulências, e também flutuação do peso, ou seja, aquele efeito sanfona, tá? A pessoa engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, fica aquele efeito sanfona e a pessoa acaba então não conseguindo ter
o equilíbrio corporal, tá? Fazendo com que outros efeitos emocionais também acabem acontecendo. Mas existem outros fatores aqui também, né? Que eu vou trazer para vocês agora aqui o que é obesidade, né? O que a medicina e a psicologia, a ciência como um todo, traz de informações para a gente sobre a obesidade, tá? A obesidade, ela é uma condição de saúde crônica que acontece quando há um acúmulo excessivo de gordura no corpo a ponto de poder causar problemas de saúde. A obesidade não é uma questão de falta de força de vontade, tá? Então, a medicina traz exatamente essa descrição para a gente, né? Esse conceito de obesidade para nós. Ela também é influenciada por uma combinação de fatores como a genética, o metabolismo, a rotina diária, o ambiente, né, que a pessoa também acaba convivendo, tá? As emoções e até mesmo a qualidade do sono podem interferir no nosso organismo, gerando a obesidade. Então, nós precisamos tomar cuidado, né? Quem está um pouquinho acima do peso aí, né? Quem está com sobrepeso ou quem já está também com a obesidade já diagnosticada, tá, gente? Para cuidar como que tá o nosso metabolismo, como que é a nossa rotina diária, né? Quais os ambientes que eu estou frequentando, se eu estou tendo níveis de estresse, se eu estou tendo irritabilidade, se eu estou exagerando na comida, se eu estou fazendo qualquer coisa, como que estão as minhas emoções em todos os ambientes que eu estou frequentando, tá? Porque esses são fatores que a gente precisa prestar atenção para justamente poder buscar um equilíbrio dessas condições para a gente poder iniciar, dar um pontapé, então, para sair da obesidade, do sobrepeso, né? Ou também da anorexia, que eu vou trazer daqui a pouquinho para vocês, tá, gente? A forma mais comum da gente identificar se a gente está com sobrepeso ou se a gente está com obesidade é justamente fazer o cálculo através do índice de massa corporal, tá? Que a gente vai fazer um cálculo, então, do nosso peso dividido pela nossa altura ao quadrado, que vai dar ali o nívelzinho do índice que a gente precisa, tá? E se o cálculo der acima de 30, a gente já tá com obesidade, tá? E eu trouxe a formulazinha aqui para vocês, tá? Então, a gente vai fazer aqui o peso dividido pela altura ao quadrado e vai dar o índice aqui pra gente, tá? Vamos lá, então, seguindo. Mais questões aqui sobre obesidade, gente. Segundo pesquisadores, o maior vilão da obesidade é o consumo de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, gordura e sódio, né? Que vão fazer um estrago tremendo na nossa vida, tá? Porque o consumo desses alimentos, gente, eles vão estimular a dopamina, que é o hormônio da felicidade, tá? Então, quanto mais a gente for consumindo alimentos calóricos, vai fazer com que a gente vai se sentindo recompensado por alguma coisa, recompensado por alguma falta, porque tem aquele ditado que também fala o seguinte, né? Todo excesso esconde uma falta. E aí eu deixei uma perguntinha aqui para vocês, né? O que a pessoa precisa recompensar? Que ela vai precisar utilizar de algum alimento calórico, de algum alimento gorduroso, de algum alimento cheio de açúcar, para poder se tornar, entre aspas, um pouco mais feliz. Esses eram, então, os conceitos sobre obesidade, sobre anorexia, né? O que a medicina e a psicologia tradicionais trazem de ensinamentos para a gente. Agora eu vou falar para vocês, então, sobre as formas de tratamento convencional e os impactos na saúde, que não são pequenos esses impactos, tá, gente? São muito severos e as pessoas usam eles de uma forma desenfreada e legal, por incrível que pareça, principalmente aqui no Brasil, né? Tá tudo legalizado, pessoas estão tendo doenças
que estão acabando, inclusive, com a sua vida, com o seu trabalho, com a sua família, em virtude desses tipos de tratamento para uma boa parte das pessoas, mas a mídia não fala sobre isso, né? A mídia não vai trazer essas informações, a mídia não vai, inclusive, trazer os impactos negativos que isso está causando na vida das pessoas. É claro que algumas redes sociais, elas vão trazer essas informações, né? Mas pela rede social, a mídia como um todo jamais vai falar isso, porque, então, olha só, a busca pelo emagrecimento, gente, ele não é de agora, não surgiu com esses medicamentos da moda, não. Ele é muito mais antigo do que a gente pensa, tá? Tanto em medicamentos, como também em procedimentos estéticos, em clínicas de emagrecimento, com cirurgias e aí por diante, tá? Cirurgia para redução de estômago, que é a bariátrica, tem também aquele balão gástrico que é colocado em algumas pessoas, ou seja, existem vários métodos para o emagrecimento, certo? Mas eu vou focar aqui para vocês nos medicamentos e alguns procedimentos das clínicas de emagrecimento, tá? Que são os que geram um pouco mais de danos para as pessoas, ok? Impactos na saúde. Vamos lá. Os efeitos colaterais dos medicamentos da moda. Questões gastrointestinais, náuseas, alterações do ritmo intestinal, variando ali, né, entre diarreia e constipação, vômitos, dores estomacais fortes, desconforto do abdômen, como azia, queimação, sonolência, fraqueza, indisposição. Pasmem, gente, nos 3 a 4 primeiros dias, não, meses de tratamento. E isso para eles é considerado normal. Então, imagina vocês ali com náusea, com diarreia, com constipação, com vômito, com dores, sonolência e tudo mais, por 4 meses seguidos. Como é que vai ficar o rendimento de qualquer pessoa que está tomando essa medicação? Porque aí, essa medicação, como diz aqui, né, gente, ela vai produzir o quê? Sensação de saciedade. A pessoa não vai conseguir se alimentar porque ela está se sentindo saciada. O que vai acontecer? Os nutrientes que o organismo precisa para se manter em equilíbrio através da alimentação não vai suprir, né? Então, olha só, 3 a 4 meses passando por tudo isso, a pessoa não vai conseguir comer, a pessoa não vai conseguir produzir, a pessoa não vai conseguir pensar, não vai conseguir raciocinar, não vai conseguir fazer nada das suas tarefas normais, porque ela está indisposta, ela está fraca, ela está cansada, ela não está comendo. Então, pensa numa pessoa que não come. Gente, eu passei isso lá atrás com sibutramina, né? Que eu não conseguia me alimentar direito. Eu tomei 1 mês o remédio, não tomei mais. Porque eu pensei, não, eu estava na faculdade ainda, né? Pensei, não, eu preciso estudar, eu preciso ir para frente, eu não vou ficar aqui passando mal por causa de um remedinho. Eu vou seguir outros métodos aqui para emagrecimento do que ficar tomando esse negócio, né? Então, as pessoas, elas não estão se dando conta disso. Elas acham, não, mas comigo não vai acontecer, né? Como esses dias eu escutei uma pessoa falar, eu tenho o corpo fechado, comigo isso não acontece. Né? Pensa, gente, a que ponto, né, as pessoas chegaram para ter uma atitude dessa. Esses exemplos. E eu não vou conseguir continuar a aula, gente, porque tem mais metade do tempo aqui para poder explicar para vocês aqui sobre, então, o inchaço emocional na visão metafísica e da psicossomática, que eu vou precisar deixar para uma próxima oportunidade, tá?